nós continuamos aqui com o pastor Nívio falando sobre este importante tema das Sagradas Escrituras, que é a redenção. E nos programas anteriores iniciamos aqui falando sobre os termos bíblicos para a salvação. O mais conhecido é salvação, e falamos sobre esse tema nas Sagradas Escrituras, e depois começamos a falar sobre redenção. E o pastor aqui nos explicava sobre o significado da palavra redenção. É resgatar mediante o pagamento de um preço. O pagamento de um resgate, uma dívida que precisa ser quitada, precisa ser paga. E nós hoje, pastor Nívio, vamos abordar então dois exemplos no Velho Testamento. Havia redenção, pastor, no Velho Testamento, para que os nossos ouvintes tenham uma compreensão melhor do assunto, porque o que aconteceu no Velho Testamento era sombra, era figura do que aconteceria no futuro, no Novo Testamento. O próprio apóstolo Paulo chega a dizer que tudo que foi escrito para aviso nosso. Então nós lemos o Velho Testamento e ele mostra em figuras, em símbolos, aquilo que iria acontecer no Novo Testamento. E falamos ontem sobre a redenção através de Jesus Cristo. E aí eu trago para o pastor então esses dois exemplos aqui para que o senhor nos fale um pouco. O primeiro que eu quero citar para o pastor é em Êxodo capítulo 6. Eu separei aqui dois versículos chaves, que é o 7 e o 8, para o comentário do pastor. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. É maravilhoso nós vermos nesse texto da palavra de Deus, o povo sendo formado ali, o povo de Israel no Egito. No tempo de José havia uma paz, José era amigo de Faraó, mas quando o Faraó amigo de José morreu, o outro Faraó que entrou após ele observou que o povo de Israel estava crescendo muito e em pouco tempo eles iriam dominar ali a terra do Egito, e deu aquela ordem para que os meninos fossem mortos quando nascessem. E sabemos que por um tempo que o povo de Israel viveu cativo, aí após esse faraó que não conhecia mais, não considerava mais o povo de Deus ali, ele ficou cativo por um espaço de mais de 400 anos na terra do Egito. Quando Deus entra, a redenção no Antigo Testamento, ele entra, foi o Senhor que tomou essa posição, e o pastor Rogério leu o versículo 7 e 8, tem o 6 que dá também um ênfase, onde diz: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. É o Senhor. Isso é algo praticamente impossível, humanamente falando. Sabemos depois o chamado de Moisés, quando Moisés nasce, de uma maneira sobrenatural ele sobrevive ali no rio Nilo, dentro daquele cesto. A filha de Faraó pega Moisés, cria ele, e o tempo passa ali, ele vai embora, depois de algumas coisas que sucedem ali, ele sai do Egito, vai para a terra distante ali, fica ali pastoreando ovelhas de Jetro, e ali quando a gente observa, ele é chamado por Deus, nesse capítulo 6 de Êxodo, é a chamada de Deus
a Moisés para ele fazer essa libertação. Então podemos ver de uma maneira bem clara aqui no Antigo Testamento, Deus operando este grande livramento, o resgate, a redenção do povo de Israel formado ali no Egito, através de braço estendido e com juízos grandes. É algo maravilhoso de nós podermos ver. Deus fez isso, os milagres que aconteceram, o faraó deixou o povo ir embora, travessia do Mar Vermelho, milagres, coisas extraordinárias aconteceram, foram libertos da escravidão, e há um paralelo muito grande, como o irmão bem falou, as sombras das coisas futuras. Nós hoje, nós saímos da terra do Egito, do pecado, fomos resgatados com um braço forte, e fomos resgatados não de uma maneira sobrenatural, que o povo de Israel foi resgatado pelos grandes milagres que Deus realizou ali, mas somos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Saímos da escravidão do pecado, somos agora filhos de Deus, temos uma promessa de vida eterna, somos herdeiros das bênçãos celestiais. Então é algo assim bem maravilhoso a gente ver e entendemos, porque o Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento e o Novo Testamento aponta para o Antigo Testamento. Eles estão interligados, não há como separar. Às vezes as pessoas não dão tanta importância ao Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento foi coisas que já passaram e hoje não, mas eles não podem ser desmembrados, não pode ser. O Antigo Testamento é cumprido no Novo, o Novo reporta ao Antigo, e podemos ver como Jesus se reporta ao Antigo Testamento por várias vezes. Várias citações, reafirmando coisas que ocorreram, né, dando esse ênfase aqui. E o interessante é que é realmente uma figura, uma sombra do que veio acontecer conosco hoje, né? Porque o jugo do pecado, como o senhor bem falou, era uma coisa humanamente impossível do povo de Israel ser liberto, né? Como é que eles poderiam se rebelar contra Faraó, né? Como é que eles poderiam... Porque quando Moisés começou a conversar com Faraó sobre deixar o povo sair, ali nós percebemos que Faraó engrossa o caldo, né? Ele coloca mais carga, exige mais a fabricação de tijolos, porque era um trabalho que eles faziam, e não estava dando nem mais aquele material necessário para a fabricação. Estavam diminuindo o material, então aquilo causou mais sofrimento, mais angústia para o povo. Então o povo não tinha como, humanamente falando, se libertar daquele jugo, daquela escravidão do pecado. E é o que hoje acontece com o homem também. Ele por si mesmo não consegue, ele não pode, é impossível que ele se liberte do domínio do pecado. Ele pode mudar uma situação, mas ele passa para outra e ele vai estar sempre na mesma circunstância de que é um escravo do pecado, de que vive subjugado pelo pecado, dominado pelo pecado. E aí vem a parte de Deus em tudo isso, né? O sobrenatural, né? No Velho Testamento, pelo povo de Israel. E agora aqui no Novo Testamento, o exemplo claro que o senhor bem falou, o sangue de Cristo, o sacrifício suficiente, eficiente, não é? Que resgatou, tirou o homem desse poder do pecado, né? Tirou ele desse jugo, está ali preso, está ali dominado. Não, hoje nós somos libertos em Cristo Jesus. É interessante porque há pessoas que não gostam da palavra pecador, né? Não deveria ofender ninguém essa palavra, pelo contrário, deveria ser algo comum, porque é o que todos nós somos, os seres humanos somos pecadores, não deveria ofender ninguém, deveria ser uma coisa natural, o rico, o pobre, o que tem muito conhecimento, o que tem pouco conhecimento, o que tem proeminência no país, no mundo, tem status, tem posição, como aquele também que é pouco conhecido, né, que passa desapercebido. Todos somos pecadores. Isso não deveria ofender, né, pastor? Deveria ser uma coisa que
todos deveriam assimilar e aceitar e tratar logo de resolver o problema, né? Que já foi feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não é isso, pastor? É verdade. Nascemos em pecado, como diz o salmista. Davi diz, Salmo 51, no verso 5, iniquidade eu fui formado. Já nascemos em pecado. E é impossível ao homem obter o seu resgate diante de Deus pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias forças. É impossível, assim como era impossível o povo de Israel ser liberto do cativeiro do Egito pelas suas próprias forças. Eles eram muitos, mas diante de um exército de Faraó, não tinha, humanamente falando, não tinha como eles serem libertos dali. E assim Deus operou dessa maneira extraordinária. Eu acho maravilhoso quando a gente vê, Deus já falou sobre isso lá em Gênesis, que Deus já avisa Abraão o que iria acontecer uns séculos adiante, que o povo ia ser cativo numa terra estranha, mas depois de um tempo ele iria sair de lá e levar grande despojo. Como é que pode ele, cativo ali, ser liberto desse cativeiro e ainda levar riquezas com ele? Então não é. E sabemos que exatamente dentro do tempo, na história, foi o que aconteceu. Os grandes milagres e os egípcios expulsando que o povo de Israel saísse de lá, do Egito, saísse rápido, que a terra estava destruída já. E eles saindo, eles davam para eles vestes e ouro e grandes riquezas, né? Esse despojo que Deus já falou lá atrás, ele já tinha falado. Da mesma forma, apontando ao Novo Testamento, é impossível que qualquer ser humano, como o irmão bem citou, todos têm pecado. O grande, o pequeno, o douto, o indouto, em qualquer povo, em qualquer raça, em qualquer tempo, o homem é o mesmo. O homem já nasce com esse pecado. E é impossível que ele venha se autorresgatar, que ele venha fazer quaisquer coisa pelas suas próprias mãos, que venha estar sendo merecedor diante de Deus. Não tem possibilidade disso. Por isso é que ao resgate de Jesus Cristo, através da sua morte, carregando sobre si os nossos pecados. Então é uma ponte bem clara aqui que nós vemos no Antigo Testamento, a redenção, confirmando o Novo Testamento em Jesus Cristo. Sobre essa impossibilidade de se auto-resgatar, que o senhor tem citado, o Salmo 49, ele fala sobre isso muito bem no verso 6 em diante. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir. Olha aqui a palavra de remir, de remissão. Remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate. Olha aqui, resgate sendo aplicado. O resgate dele. Pois a redenção, olha aqui a palavra redenção, pastor, viu? Três expressões que estamos citando aqui. Pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Maravilha. Aí então, tá falado e bem falado à luz da palavra de Deus, muito claro, é o Salmo 49. 49 a partir do verso 6, depois o 7 e o 8. Né? É um endereço precioso aí dentro da palavra de Deus, confirmando, né, aquilo que nós temos falado, não é o que eu penso, o que eu acho, o que dizem, não, é o que o Senhor diz, através da sua palavra. Sua palavra. Esse é o cuidado, né, pastor Rogério? Acho que nós devemos ter, e todos os obreiros, líderes devem ter, para expor a palavra de Deus com fidelidade. Com fidelidade. Com fidelidade, porque amanhã seremos requeridos daquilo que nós ensinamos. É verdade. Como diz o Tiago ali, aquele que deseja ser um mestre, ser um ensinador, veja como vai falar, porque mais duro juízo receberá. Receberá. Então, com temor e tremor. E com relação a essa questão do resgate ser impagável, a revista Forbes, ela sempre tem uma edição mostrando
uma escala de pessoas com o poder aquisitivo, as fortunas do mundo, né? E a gente percebe que tem um primeiro da lista, sempre nos chama a atenção o primeiro, né? E até da última vez que eu vi ainda era o Bill Gates, né? O dono da Microsoft e tal. E ele tinha lá uma fortuna, bilhões de dólares, era a estimativa da fortuna que ele tem, né? Uma estimativa lá. E mesmo ele, com todos esses recursos, ele não pode resgatar, remir a sua própria alma, né? Como diz o versos 8 aqui, né, o 8, pastor Rogério? Seus recursos se esgotariam antes. Vai acabar antes. Por mais que tenha... Isso, é isso mesmo. Porque ele coloca tudo e já se esgota, né, imediatamente. Ele aplica tudo e já se esgota. Por isso que a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. É verdade. É impossível, não tem preço que se compre. É verdade. Senão os ricos entrariam nos céus e os menos pobres favorecidos estariam fora. Não seria justo. Então é tão somente pela fé no sacrifício do Senhor. Você que nos ouve nesta manhã, é tão simples crer no sacrifício do Senhor, reconhecer que é pecador, se arrepender e ser liberto, ser resgatado do pecado. Que o pecado escraviza o homem. Aquele que se faz servo, né? O pecado ele serve você é escravo do pecado, ele domina você. E em Jesus Cristo essa corrente é quebrada no poder sobrenatural do Senhor. E nós somos livres, Muito bem. Pastor, falamos um pouco sobre esse primeiro exemplo de Israel, e um segundo exemplo que eu trago para o senhor e para os ouvintes é sobre o exemplo de Ruth, que está no livro de Ruth, no capítulo 4. Aqui é interessante porque é um outro aspecto também desse resgate, né? A pessoa é resgatada, liberta daquela escravidão do pecado, ela é remida, não é? Mas depois ela também é beneficiada, não só por ter sido liberta, mas ela é também recebida, como o senhor falou, na família de Deus. E a gente vê um exemplo aqui com o caso de Ruth e Boaz. Eu vou ler aqui no capítulo 4, no verso 7, eu já vou me antecipar. Então, havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. O que aconteceu aqui no caso dessa remissão, pastor? Essa mulher Ruth era uma moabita. E aqui é bom já o exemplo começar, porque a nação escolhida lá no Velho Testamento para serem as testemunhas de Deus aqui na terra eram os judeus, a nação de Israel. E aí agora vem o Senhor Jesus e ele abre essa oportunidade para todas as nações, todos os povos, não é? E nós que somos gentios fazemos parte agora dessa tão grande salvação. Ela é franqueada, ela é aberta para todos que desejarem. E aqui no caso Ruth era uma moabita. Não fazia parte da linhagem de Israel e ela é agora uma moabita, se casa com um verdadeiro judeu, que era Boaz. Ele tem uma intenção então de remir, de resgatar o nome da família, a propriedade da família. E interessante que é o segundo exemplo que nós citamos, é agora fazer parte de uma herança, né, pastor? É verdade.
Deus não faz acepção de pessoas, e é um caso típico aqui no livro de Ruth, quando Boaz se apresenta para ser o remidor e receber a Ruth como sua esposa. E sabemos que Ruth foi fiel à sua sogra, a Noemi, falou em segui-la onde ela fosse, ela iria com ela, e pelo seu grande amor à sua sogra, e também já, eu creio, nesse tempo, com algum conhecimento do Deus da sua sogra, de Noemi, ela seguiu a ela, confiando que Deus ia preparar todas as coisas, e Deus levanta Boaz para resgatar, através de receber ela como esposa. Tem toda uma história que é maravilhosa, que o tempo não permite, mas é algo, e a gente, num resumo, Deus não faz acepção de pessoas. Você vê na própria linhagem do Senhor, ali nos evangelhos, e está ali Ruth, está Raabe, uma prostituta, dentro da linhagem do Senhor. Como é que pode um negócio desse, né? No nosso entendimento, não teria cabimento, mas Deus, o amor de Deus, ele é maior, ele é infinito, e ele fez essa grande obra através dessa mulher aqui, que foi, né? Foi, se não me falha a memória, foi o pai foi o avô de Davi. De né? Davi. É mesmo? Isso. Então algo assim bem maravilhoso que nós estamos vendo. Fazer parte da linhagem davídica, né? E interessante essa questão da herança, que agora Ruth, sendo uma moabita, né, vai para Israel, se casa com Boaz. Boaz então restitui toda a propriedade que Elimeleque, que era o seu sogro, o esposo de Noemi, que já havia falecido, os dois filhos de Noemi também, Quilion e Malom, também já haviam falecido. Então eram duas mulheres sozinhas, e de repente então vem o remidor, entra em ação, casa-se com Ruth, restitui a propriedade, a herança de família, restitui o nome, e ainda faz com que esta jovem participe da herança. Né? É o texto de Romanos 8 e 7 que o Senhor Jesus aqui nos proporcionou, como disse o apóstolo Paulo, falando sobre, com ele nós também receberemos todas as coisas, né? Dizendo que faremos parte com ele da herança, quando no capítulo 8 ele inicia dizendo que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele chega a dizer que Deus não nos negou, ele entregou o seu próprio Filho, como nos não dará também com ele todas as coisas, nos fazendo então os co-herdeiros com Cristo dessa herança, e a herança eterna, né? Então, veja o privilégio que hoje nós desfrutamos diante do Senhor, né? Fomos resgatados e agora fazemos parte da herança de Deus, né? Como filhos amados, né, pastor? Para a gente ter uma ideia bem tênue, né? bem pequena até com relação à grandeza disso que nós estamos falando, se você recebe uma herança de, vamos supor, algum parente seu em algum lugar no estrangeiro, você é comunicado que você vai receber uma herança de milhões e milhões de dólares, com certeza você vai ficar muito contente com isso, mas isso aí é nada perto daquilo que nós temos como herança do Senhor. Não temos condições de avaliar isso aí, essa é a verdade. Glória a Deus. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Glória a Deus.